We're back. Amém. Bom dia, queridos. Você pode se colocar em pé. Vamos juntos adorar o Senhor, celebrarmos o nome do Senhor, declarando aquilo que já queremos dele essa manhã. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. For lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. só você cantando. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua
Aleluia. Quero mais de Ti, Senhor, em todo o tempo. E louvar a Ti, adorar a Ti por aquilo que Tu és. Amém. Eu queria ter pra entoar louvor, a glória, a graça e o poder do meu Rei Redentor. Se meus palavras eu usar pra expressar louvor, ainda assim não conterão todo amor por Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, Te louvamos. Salvador, em meu lugar se entregou, face a face vou cantar. Aleluia, 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 Te louvamos, ó Deus. Aleluia, 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 Te louvamos, ó Deus. Santos cantarei, 1000 vezes mais, 1000 vezes sim, Teu nome louvarei. Aleluia, 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 Te louvamos, ó Deus. Aleluia, 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 Te louvamos, ó Deus. Aleluia, aleluia, Te louvamos, ó Deus. Aleluia, 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 Te louvamos, ó Deus. Queria ouvir só você cantando esse refrão assim. Aleluia. Louvamos, ó Deus. Te louvamos,
mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvamos, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvamos, ó Deus. Aleluia, te louvamos, ó Deus. Louvado seja o Senhor, amém. Louvado seja o Senhor. Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é o motivo de nós estarmos aqui louvando o seu nome. Ele é o motivo de quando nós entramos diante da presença dele com os nossos louvores, quando nós chegamos diante da presença do Senhor com as nossas orações, com as nossas petições, com as nossas súplicas. Quando nós adoramos ao Senhor, os céus se abrem. A palavra do Senhor diz que os céus proclamam a glória do Senhor. Querido, quando você abre o teu coração para adorar o Senhor, como você fez aqui, alguns de um jeito, outros de outra maneira. Eu já contei isso para vocês. Eu lembro de um dos cultos dos jovens que eu estava ministrando louvor, e de repente tinha uma pessoa na minha frente que ele estava com seus braços cruzados durante o louvor, muito sério, mas muito sério, a igreja toda cantando, aqueles jovens todos cantando, e ele com o braço cruzado, muito sério, me olhando muito sério, e aquilo começou a me incomodar, porque eu via todo mundo cantando, todo mundo com a mão levantada, celebrando, e aquele rapaz tão sério na minha frente. Deu quase aquela vontadezinha de falar assim: olha, se você está aqui e você não quer cantar, sabe aquela vontadezinha que dá de falar assim? Mas eu fiquei quieto na hora e deixei o transbordar acontecer. Quando foi no final do culto, aquele rapaz foi para o meu encontro para falar comigo. Eu confesso para você que eu já estava preparado para dar uma resposta bem boa para ele, se ele fosse falar alguma coisa comigo. Quando ele chegou perto de mim, ele falou assim: pastor, posso falar com você um pouquinho? Eu falei: pode. Ele falou: eu queria lhe dizer que a primeira vez que eu venho aqui, eu nunca tinha entrado em uma igreja, e aquele momento do louvor estava sendo algo tão gostoso, mas tão bom, mas tão gostoso, que eu tinha medo de me mexer e Deus deixar de sentir o que eu estava sentindo. Eu me sentia assim como uma gelatina que vai, sabe? Porque eu estava preparado para falar para ele assim: olha, puxa, mas por que você não levantou a mão? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? E aquele dia foi uma experiência de aprender que cada um expressa o seu louvor diante de Deus do seu jeito. Eu vejo pessoas aqui que levantam as mãos e cantam e choram, expressam. Outros que ficam quietinhos, tem uns que ficam... Olha, seria tão bom se você estivesse aqui em cima e você olhasse essa multidão de gente. Tem uns que cantam assim, gente, olha, fica olhando para o teto o tempo inteiro, assim, fica contemplando. Tem outros que ficam quietinhos, tem outros que cantam, tem outros que ficam na sua expressão. Só que se o teu coração, dentro da sua alma, você está adorando ao Senhor, é isso que o Senhor está buscando, é isso que abre os céus, é isso que faz com que a presença dEle se manifeste aqui nesse lugar, é isso que faz com que a graça do Senhor se derrame sobre nós, é um coração entregue a Ele por completo. E aí é onde nós experimentamos a presença do Senhor de tal maneira. Esse é o culto que nós oferecemos consciente, racional. Esse é um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É onde faz com que as nossas orações juntos, como nós vamos fazer agora, seja em oração de gratidão, seja uma oração de necessidades, sejam súplicas, faz com que o Senhor escute isso e de alguma maneira Ele atenda às nossas orações, porque Ele sabe que tem um povo aqui,
uma comunidade dele que está reunida aqui neste lugar e que está com o coração voltado unicamente em adorá-lo como centro, como o único que é o centro de toda a adoração, como aquele que nós buscamos nesse momento. Nós temos alguns pedidos que chegaram aqui. Tem um pedido de oração e súplica pela vida da Laura Veras. Os pais são o Saul e a Renata, recém-nascida que se encontra na UTI. Pela Zali, que vai fazer uma cirurgia do coração agora dia 15. Tem vários pedidos que estão aqui também nessa caixa, que são representados por pessoas. Chegaram mais pedidos aqui. Beth Habibs também que está pedindo. São 2 pedidos diferentes aqui para que nós estejamos orando. Quero agradecer a Deus pela igreja, pela oração, pela vida da nossa filha, da Laura, que fomos surpreendidos na nossa viagem de férias, né? No nosso 3º dia de viagem de férias, a Laura teve um problema de saúde bem delicado, precisou fazer uma cirurgia de emergência e ficou 2 dias na UTI, depois os outros dias ela ficou internada. As nossas férias foram assim, mas Deus foi tão misericordioso que cuidou, preparou a médica, preparou um lugar para a gente ficar em outra cidade, e foi tão bom. Deus foi bom demais. Eu sei que essa igreja também estava orando por nós. Hoje a Laura já está por aqui com algumas restrições, mas ela já está aqui no Ministério Infantil, e muito obrigado pelas orações por nós. Mas eu sei que você também tem a sua necessidade, você tem o seu pedido. Queridos, não tem um dia que eu e você não temos algo que nós necessitamos do Senhor, não é verdade? Não tem um dia. Não tem um dia que eu e você não temos algo que nós precisamos colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, nós carecemos de Ti. Então é isso que nós vamos fazer juntos agora. De uma maneira muito simples. Se você pode dobrar os seus joelhos, você dobra. Se você se sente mais à vontade de ficar em pé, você fica em pé. Se você prefere tomar assento, você toma assento. Eu queria só te orientar assim. Você não está fazendo isso porque isso é parte de um programa do culto. Você está fazendo isso porque nós estamos diante do nosso Pai Celestial. Você está fazendo isso porque nós estamos diante daquele que escuta as nossas orações. Você está fazendo isso diante daquele que é capaz de ouvir. E de uma maneira que eu não sei como, queridos. Eu não sei como. Ele é capaz de ouvir e tocar o teu coração de uma maneira tão preciosa agora e te falar assim: filho, filha, ouvi a tua oração. Só Ele é quem tem capaz de fazer isso. Então eu vou dar esse tempo enquanto você ora. Depois nós estaremos orando juntos. E assim nós vamos juntos diante de Deus continuar nesse tempo de adoração. Porque a oração também é tempo de adoração ao Senhor. Você que está com a gente pela TV, está junto com a gente pela internet, pelas rádios. Se você pudesse parar um pouquinho agora também, para um pouquinho e ore junto com a gente. O Senhor também se faz presente aí, nesse local que você está.
Sabe, Pai, não tem outro Deus senão o Senhor. Que nós possamos crer de colocar diante de Ti o nosso coração e a nossa vida por completo. Eu fico pensando nas semanas atrás, quando eu e minha esposa ficamos tão angustiados naquele dia, de sermos pegos de surpresa com relação à saúde da nossa filha e as palavras da médica que nos assustaram de uma maneira tão grande naquele momento, aquela cirurgia de emergência. E a única coisa que podemos fazer naquele momento foi confiar naquela médica, mas foi entregar a vida da nossa filha ao Senhor, e saímos daquele local e nos unimos em oração, crendo que o Senhor era o Deus que poderia cuidar de todos os detalhes. Perdidos, completamente perdidos da maneira humana, mas sabendo que qualquer próximo passo que poderíamos dar, o Senhor era o Deus que estaria nos dirigindo. Longe de tudo, longe de todos, longe do nosso local de cidade, longe de pessoas que poderíamos conhecer, mas o Senhor Deus se fez presente ali. O Senhor preparou pessoas. O Senhor preparou pessoas dentro do próprio hospital. O Senhor preparou milagres naquele lugar. E assim tem sido na minha vida, assim tem sido na vida de cada um dos teus filhos aqui, Pai. Nos momentos que nós menos imaginamos, no momento que nós mais nos desesperamos, muitas vezes onde nós perdemos o controle da situação, justamente nesses momentos, o Senhor vem com uma palavra, o Senhor vem com um detalhe, o Senhor usa alguém, o Senhor usa um telefonema, o Senhor usa pessoas que nós não imaginávamos, e o Senhor vem e demonstra ali o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. Assim tem acontecido com vários de nós aqui. Por isso que nós louvamos o Teu nome e colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em Ti. Talvez hoje aqui tem pessoas que estão precisando experimentar justamente isso. Esse cuidado, essa palavra, esse carinho, esse afago do Senhor bem de perto. Pai querido, que em qualquer momento nesse culto, seja da recepção, desde quando chegaram até agora, durante tudo que temos pela frente, em algum momento, que todo filho seu, amado, que chegou aqui com o coração angustiado, possa se sair daqui com o coração um pouco mais leve, possa sair daqui com um ombro um pouco mais leve diante da Tua presença, porque isso é o que o Senhor faz quando nós nos derramamos diante do Senhor. Faz isso, Pai, com essas ali que está aqui com o coração angustiado com essa cirurgia que vai acontecer, e os familiares também ficam preocupados, com os pais da Laura que vai fazer, que está na UTI, Pai, tanto o Saul como a Renata. Acalma o coração dos pais, mas coloca ali a Tua mão na vida da Laura, tão recém-nascida na UTI, também a Beth, que coloca tantas necessidades aqui diante do Senhor. Esses pedidos que são colocados nessas caixas, que são pessoas, Pai, que colocam necessidades diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor também os motivos de gratidão, tantos motivos de gratidão que cada um aqui está colocando diante de Ti. Milagres que o Senhor fez durante essa semana, respostas de oração que foram ouvidas. Como o Senhor é bom em todo o tempo, como o Senhor é bom em todas as situações. Por isso que nós louvamos a Ti em todos os momentos da nossa vida. Louvamos o Teu nome porque em qualquer situação o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o Deus fiel. Ah, Pai querido, ministra a Tua paz no coração. E que enquanto continuarmos aqui adorando o Teu nome, servindo o Teu nome durante esse culto dedicado a Ti, onde o Senhor é o centro, onde o Senhor é o motivo, que continuemos experimentando, Pai, o mover do Teu Espírito Santo aqui neste lugar, e que a alegria principal do nosso coração seja a presença do Senhor. Assim nós oramos, assim necessitamos e assim colocamos diante do Senhor, pois o Senhor é quem nos inspira em todo o tempo a adorarmos a Ti, Pai, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Amém. Existe um nome sem igual que inspira meu louvor, um som mavioso divinal, é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Amém. Você pode tomar assento. Continuamos juntos adorando ao Senhor. Olá, hoje você vai conhecer um pouquinho mais dos testemunhos do Celebrando a Restauração, e hoje a Esther vai testemunhar aqui pra gente como ela chegou no Celebrando a Restauração e o que Deus operou na vida dela através deste ministério. Então, escute, fique atento aí ao testemunho da Esther. Olá, meu nome é Esther, sou filha de Deus e luto hoje com a intolerância e o espírito crítico. Eu já participava do ministério antes do projeto piloto do Celebrando entrar na PIB. Então, na verdade, eu já participava de todos os retiros, seminários, treinamentos. Então, quando o CR foi implantado, eu achava que eu não tinha problema nenhum. Então, eu entrei no CR com esse sentimento de orgulho de que eu poderia já estar apta a ajudar todas as pessoas. No CR, nós precisamos sempre falar na primeira pessoa. E foi assim que eu consegui identificar a minha parcela de responsabilidade nas escolhas que eu fiz na minha vida. Eu estava com o casamento em frangalhos, vivendo de aparências, e eu usava o ativismo dentro da igreja e também no trabalho para fugir de tudo isso. E lá no CR eu pude admitir os meus erros e começar a mudar nessa questão. Hoje eu mudei muitos maus hábitos que eu tinha e que eu desconhecia que tinha. Hoje eu reconheço os meus erros, eu consigo pedir perdão e perdoar com muita facilidade também. E eu posso dizer que hoje estou sendo restaurada a cada dia, vivendo sempre um dia de cada vez. A partir desse testemunho, daquilo que você ouviu, nós queremos lhe fazer um convite muito especial para participar da primeira conferência Celebrando a Restauração, aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Vai ser dos dias 20 a 23 de fevereiro, às 19h30, aqui no templo. Você é nosso convidado. Esse é um evento gratuito, não há necessidade de inscrições. Então convide mais alguém, convide a sua família, os seus amigos e venha participar dessa primeira conferência que vai ser bênção nas nossas vidas, na sua vida. Conhecer um pouquinho mais também de como funciona Celebrando a Restauração. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Vale a pena. Desafio você a conhecer esse ministério aqui da nossa igreja. Eu queria conhecer as pessoas que estão nos visitando, não é? Se você está nos visitando, fique em pé um momentinho para a gente identificar você, conhecer, não é? Temos várias pessoas aqui. Se estiver na galeria, tem gente lá na galeria? Eu não consigo enxergar, tem um holofote bem na minha frente. Tem? Tem? Lá na esquerda tem gente lá na galeria, não é? Então agora eu queria uma salva de palmas para esse pessoal aí, tá? E que alguém da igreja fosse ali dar um abraço. Esse casal está bem sozinho lá, vai alguém lá perto dele, dá um abraço lá para o casal e diz, ó, você é bem-vindo aqui, tá? E eu queria dizer para você que está nos visitando que a igreja preparou uma lembrança desse dia para você.
Então, quando você sair, tem uma sala aqui à minha esquerda, não é? Do outro lado desse hall aqui de entrada, e você chega lá e diz assim: olha, eu vim buscar o meu presente, só isso, tá? E recebe lá a tua lembrança. Para nós é uma alegria ter você aqui conosco. Queria dizer para você que é líder da nossa igreja, líder de célula, supervisor, coordenador de área, pastores, diáconos, professores, enfim, você é líder aqui na nossa igreja, discipulador, não é? Você tem um encontro com o pastor sábado que vem, das 9 a meio-dia, e a gente vai falar, como a gente sempre faz, dos projetos, dos sonhos, dos alvos, das coisas que Deus colocou no nosso coração para esse ano eclesiástico. Esse ano a gente não vai fazer o fogo de chão, aquele churrasco, tá? Porque o ano passado deu um trabalho que você nem imagina, né? Chamaram o corpo de bombeiros, achando que a igreja estava pegando fogo, fizeram uma denúncia lá para uma questão ambiental, foi tanta confusão. Então hoje não vai ter fogo de chão, mas a gente vai almoçar junto, tá bom? Vai ser outro tipo de confraternização da nossa liderança, sábado que vem, tá? Das 9 às 12 horas. De 15 a 18 de março, a igreja vai estar realizando aquele congresso de liderança que a gente chama de Summit, não é? E é um congresso internacional com videoconferências e conferências ao vivo, e você pode fazer a sua inscrição pelo site da igreja, www.pibcuritiba.org.br/summit, está lá no telão. E no final do culto você pode procurar um dos estandes ali para poder fazer a sua inscrição. Eu queria indicar 2 livros para você. O primeiro deles, de John Stott, tudo que esse homem escreve é bom demais. Como Ser Cristão, um guia prático para a fé cristã. Olha, é um livro, ele foi editado com outro nome lá no passado, muito bom, tá? Para a gente refletir na palavra de Deus, o significado de ser cristão. Tem muita gente que se diz cristão, mas não é nada, não é? E aqui a gente vai olhar na palavra de Deus. O segundo livro é de um outro autor também tremendo, que é C.S. Lewis. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, não sei se você já assistiu o filme, etc. Mas aqui ele vai trabalhar meditações para cada dia do ano, como se o Aslan, né, que é o leão, estivesse conversando com a gente. É um estilo bem diferente de olhar a palavra de Deus. Então fica aqui essas 2 indicações. Esse é o momento quando nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E eu sempre vejo isso como um privilégio. Deus nos deu um privilégio. Jesus disse aos seus discípulos: Deus, o Pai, escolheu dar a vocês o seu reino. Tudo que é de Deus vai ser nosso por toda a eternidade. Ele deu para a gente o reino dele. E por isso ele convida a gente a participar do reino dele em todos os sentidos. A gente participa do reino com o nosso coração entregue na mão dele. Nossa fé é o primeiro passo. Nós participamos do reino quando adoramos, louvamos a Deus, como estamos fazendo aqui, ou como você faz na sua casa. Nós participamos do reino quando anunciamos a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Nós participamos do reino quando servimos, colocamos os nossos dons e talentos nas mãos de Deus. Mas participamos do reino quando sustentamos a obra de Deus com os nossos dízimos e ofertas. Por quê? Porque Deus deu a nós o seu reino. Nós participamos de tudo que significa o reino de Deus. Por isso eu queria convidar cada um de vocês nessa hora a participar do reino através dos seus dízimos e suas ofertas. Você vai ficar de pé
levanta aí o assento do seu banco para que as pessoas possam passar. E enquanto nós adoramos a Deus, você vai procurar uma dessas caixas que nós chamamos gasofilácio, vai trazer a sua oferta. Se você trouxe alimentos para serem distribuídos, coloca ali na frente também. Esse é tempo de participar do Rei. Vestido de esplendor, o santo Deus de amor, é Rei da criação, é Rei da criação. Na luz envolto está, para sempre reinará. O Deus da salvação, o Deus da salvação. Grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, eterno e imortal, princípio e final, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Deus Pai, Deus Salvador, Deus Consolador, Ele é o Trino Deus, Ele é o Trino Deus, grandioso. Cantarei, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor. Só você cantando. Então grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Aleluia.
pode aplaudir o Senhor, Ele é grandioso, louvado seja o nome dEle. Você pode sentar-se. A Bíblia nos revela homens que pela sua fé e ministério se tornaram modelos de esperança para cada um de nós. E muitas vezes quando nós meditamos nas suas vidas, nós deixamos de perceber os conflitos da alma destes servos de Deus. E pensamos que eles eram super-homens da fé. Não é verdade? Diz assim, isso foi com ele, não pode ser comigo. Esse aí era diferente. Eu quero começar uma série de mensagens hoje, olhando para esses homens e mulheres vitoriosos de Deus, na perspectiva dos conflitos interiores que eles viveram. E como conseguiram, com a ajuda do Senhor, se tornarem os modelos de fé que são para nós. Por isso, o título desta série é Os que Perderam a Esperança. Se você conhece alguém que perdeu a esperança, porque está doente, porque perdeu o emprego, porque está vivendo uma situação familiar difícil, enfim, porque a vida virou de cabeça para baixo, eu queria desafiar você a convidar nas próximas semanas para estar conosco, porque Deus vai fazer coisas tremendas aqui nesse lugar, amém? Então eu quero pedir a sua ajuda para isso. Você já enfrentou alguma luta tão intensa que sentiu-se perdendo a esperança? E quem sabe até às vezes tendo a sua fé abalada? Há algum tempo atrás um pastor muito querido, amigo meu, me chamou de lado e disse: olha, Pascoal, toma cuidado para não ter a sua fé abalada no meio da luta que você está enfrentando. Ele disse: sabe por que eu estou falando isso? E aí ele contou a história dele. Ele contou que era filho de um pastor muito conhecido aqui na cidade. Seu pai foi um modelo, foi um ícone de fé nesse contexto aqui de Curitiba. E ficou doente e veio a morrer. Jovem ainda. E ele entrou em crise. Não estou entendendo nada. E ele disse: toma cuidado para que a sua fé não seja abalada. Mas quando a gente olha para muitos cristãos, e eu como pastor olhando para tanta gente, eu descubro que não foi só ele que viveu esse conflito que chega a abalar a fé. Por isso eu quero olhar para Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia, talvez o maior líder da história de Israel, mas ele também perdeu a sua esperança. Um hebreu adotado pela princesa do Egito, que pediu para sua mãe ser a sua ama, uma escrava hebreia, e assim ele vivia o contraste do palácio e da escravidão. Isto fez com que uma esperança latente estivesse no coração de Moisés. A esperança era ajudar a melhorar a condição do seu povo, ou quem sabe até libertá-lo da escravidão. Eu creio que no começo Moisés não tinha perspectiva de libertar, mas pelo menos melhorar a vida daquele povo. 40 anos de esperança pujante, desde a infância. Mas a revolta, a ira no seu coração fez com que ele matasse um feitor egípcio. E por isso ele foi banido do Egito e se tornou um fugitivo pela terra. Não tinha casa, não tinha povo, e ele era tratado pelos lugares que passava como o egípcio sem nome, porque ele era um fugitivo. Ele é recebido como hóspede na casa de Jetro e permanece ali porque se casa com a filha de Jetro, chamada Zípora. E a partir daí, por 40 anos, ele se torna o
cuidador das ovelhas do seu sogro. As ovelhas não eram dele, eram do sogro. 40 anos sem sonhos e sem esperança. 40 anos. Agora ele tem 80 anos de idade. E na velhice, a gente começa a contar os anos da vida de modo inverso. Na juventude, na adolescência, a gente conta para frente. E se você tem menos de 18 anos, você fica pensando: quando eu vou conseguir fazer 18 anos para poder tirar a carteira de motorista e dirigir o meu carro? Eu não sei, mas a maioria pensa assim, não é verdade? Mas quando a gente vai ficando velho, a gente pensa ao contrário: quantos anos falta para eu morrer? Ou quantos anos eu tenho de vida útil? Não é verdade? Inverte. E agora Moisés está com 80 anos de idade. E é nesse contexto que Deus trabalha na vida de Moisés para restaurar a esperança dele. E a minha pergunta é: como Deus restaura o coração de Moisés? Como Deus trabalha esse processo de restauração? A primeira coisa que eu vou aprender olhando para a história de Moisés se encontra em Êxodo, capítulo 1, capítulo 3, versículos de 1 a 6, onde a Bíblia diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. A esperança de Moisés começou a ser restaurada pelo fogo do Deus vivo. Certamente era um milagre, um arbusto queimar e não se consumir. Sabe o que eu acredito? É que não foi uma coisa imediata. Moisés ia adiante. Ele começou a olhar, pegar fogo numa árvore. Está pegando fogo numa árvore. Mas aí ele começa a perceber, à medida que o tempo está passando, que as folhas verdes da árvore não caem, que o tronco da árvore não pega fogo. Se você já queimou, não é? Já fez uma fogueira usando lenha que não foi rachada, cortada, você vai logo perceber que a casca da árvore é a primeira parte que pega fogo. E ele está olhando a árvore e a casca não pega fogo, as folhas não caem. E ele diz: está acontecendo uma coisa estranha, é uma maravilha, eu quero ver o que está acontecendo. E ele sai do seu lugar e vai na direção daquele milagre. Mas o milagre de Deus não era só um milagre que ele assistia, mas era também uma mensagem de Deus para a vida de Moisés. Sabe por que a gente perde a esperança? Nós perdemos a esperança quando somos consumidos por ela. Quando os nossos esforços são vãos. Quando o combustível acaba dentro de nós. Você tem um sonho, você tem uma esperança, você começa a trabalhar em direção desse sonho, dessa esperança, o tempo vai passando, você não alcança o sonho, não alcança a esperança, e a gente é consumido por esse sonho, por essa esperança que a gente não alcança.
a gente perde as forças, o combustível que sou eu se esgota. Você já sentiu ser consumido assim? Mas a mensagem de Deus para Moisés era: Moisés, é possível arder sem se consumir. Quando você é o combustível, você se consome. Mas quando eu, Deus, sou o combustível, eu sou uma fonte inesgotável. Por isso o arbusto não perde as folhas, nem se queima. Eu li há muitos anos atrás uma ilustração que ficou na minha mente. Era o autor de um livro falando sobre a lamparina, aquelas lamparinas antigas, não é? Que usava-se na casa, especialmente no interior, que queimava óleo de cozinha. Então essa lamparina você colocava o óleo, colocava o pavio, que geralmente era um barbante, não é? Acendia, pegava fogo, iluminava a casa, e era interessante porque o pavio não se consumia, só a pontinha dele ficava escura. Mas quando o óleo acabava na lamparina, não tinha fogo, começava a queimar, a se destruir o pavio, e o que sobrava era mau cheiro. Sabe, queridos, quando o óleo do Espírito não é o combustível da nossa alma, e os nossos sonhos são o combustível da nossa alma, logo a gente vai se consumir, logo vai acabar. Sabe por quê? Porque a gente é só carne. Dá um beliscão em você mesmo, não é para beliscar os outros, é para beliscar você mesmo. Essa hora tem mulher que vai lá dar um beliscão no marido, e marido que dá beliscão lá, vai lá e belisca em você. Sabe por quê? Porque quando dói, significa que é só carne. Eu e você somos só carne. Há quanto tempo o seu combustível da alma se esgotou? Mas eu quero dizer para você que ele não se esgota quando o combustível da nossa alma é a nossa esperança em Deus, a nossa comunhão com Ele, a nossa percepção da realidade na perspectiva dos seus olhos. A nossa força é o seu poder, a nossa glória é refletir a glória de Deus. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor quer renovar a sua esperança, mas para isto você precisa fazer dele, Deus, a sua esperança, e permitir que o Senhor lhe dê a sua perspectiva. E isto só acontece quando subimos a montanha de Deus para nos encontrarmos com Ele. Quando tiramos os nossos sapatos, porque descobrimos que toda a terra onde Deus está nos mandando é terra santa, porque Deus quer se revelar através de nós, porque Deus está presente ali. A nossa esperança renovada, quando nós estamos impregnados pelo óleo do Espírito Santo. Por isso eu quero dizer para você, você pode ter a sua esperança renovada pela visitação do Senhor, o fogo da presença de Deus. Mas para isso tem que mudar a perspectiva. A perspectiva é agora viver para a glória de Deus. Segunda coisa que Deus fez para dar esperança e renovar a esperança de Moisés foi chamá-lo para uma nova missão de fé. Isso está em Êxodo 3:10, onde diz assim: vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas.
E eu fico pensando, mas por que o chamado de Moisés poderia restaurar a esperança? Eu me coloquei no contexto de Moisés, e eu fiquei pensando assim, olha, se eu ouvisse um chamado desse aos meus 80 anos, eu pensaria assim, Senhor, se eu não conseguir cumprir esse sonho aos 40, o senhor acha que eu vou conseguir fazer isso aos 80? O senhor perdeu o time, Deus. O senhor quer saber? Isso não é missão, não, isso é pesadelo. E pesadelo suicida. Mas aqui nesse texto, Deus está mostrando para Moisés uma grande diferença. É que a missão que Deus estava dando para Moisés não era a missão de Moisés, era a missão de Deus. E Moisés era um mero coadjuvante da missão de Deus. O que Deus queria ensinar para Moisés é que quando as missões são nossas, quando os sonhos são nossos, Deus não tem responsabilidade para com eles. Mas quando a missão é de Deus, Ele desce conosco nos vales sombrios e nos enfrentamentos impossíveis da nossa vida. Isso fica claro em Êxodo 3, verso 8, onde a Bíblia diz assim: por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Para a gente poder arder e não se consumir, a gente tem que aprender a parar de construir os nossos castelos de areia, para construir algo sobre a rocha eterna que é Jesus. Os sonhos que permanecem e nos dão esperança não são os nossos sonhos, são os sonhos de Deus para a nossa vida. Cada novo sonho precisa ser uma missão de Deus na nossa vida. Nós somos treinados a vida inteira a colocar metas. A gente coloca as metas. Depois que a gente coloca as metas, a gente pensa nas estratégias. E as estratégias são colocadas, a gente tem que colocar várias estratégias para atingir uma meta, porque algumas delas não vão funcionar. E se eu tiver várias, pelo menos uma vai funcionar. Depois, no meio do processo, eu faço avaliações, e dessas avaliações eu vou dizer, olha, tem que fazer uma mudança de rota aqui, tem que mexer, o cenário mudou, as coisas estão acontecendo, e assim vai. Mas o que a Bíblia está dizendo, quando as metas que eu coloco não são uma revelação de Deus para a nossa vida, nós vamos nos consumir para alcançar essas metas. E muitas vezes vamos perder a esperança. Aqui há uma coisa que mexe com toda a estrutura. A Bíblia vai ensinar que se havia alguém treinado nesse sistema do mundo, era Moisés. Ele fez a melhor universidade de administração que existia do seu tempo. Era Harvard daquele tempo. Era a escola de administração do Egito. E ele usou todas as suas técnicas e não funcionou. Mas no dia que ele sobe na montanha, e Deus revela a ele que é possível alcançar sonhos sem se consumir, Deus vai lhe dar uma missão que não é dele, é de Deus.
que é revelação do Senhor. E as estratégias não serão dele, serão de Deus. E ele vai poder caminhar na direção desses sonhos, porque ele não é responsável por isso. O responsável pela concretização de cada um desses sonhos é o Todo-Poderoso que o convocou. Como é difícil para algumas pessoas entenderem e viverem o que Paulo ensinou. Para mim, o viver é Cristo. Queridos, viver é Cristo é que aquilo que Jesus ensinou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, começa a ser colocado em prática. A sua vida não pertence a você, o seu negócio não pertence a você, a sua casa não pertence a você. Se você vai fazer isso ou vai fazer aquilo, não é o que você quer, o que você imagina, é aquilo que o Senhor revelou para você. Eu sei que quando a gente fala isso, muita gente diz para mim, você é um fanático, você é louco, não é assim que funciona a vida. Mas eu quero dizer para você que é assim que a Bíblia ensina que a gente tem que viver. A gente vive não por vista, por constatação, diz a Bíblia, mas a gente vive olhando para o invisível e eterno, que é a revelação de Deus. E quando a gente está olhando para o invisível e eterno, aquilo que Deus vai nos revelando, a gente vai poder caminhar na direção de sonhos, que são sonhos de Deus, e se tornam nossos sonhos, e se tornam a nossa vida, sem nos consumirmos. É isso que a Bíblia está ensinando, que Deus estava tentando mostrar para Moisés. E sabe o que é pior? É que Deus iria dar algumas estratégias para Moisés, que iriam revelar para Moisés a completa incompetência dele, mesmo tendo feito Harvard da vida, porque a glória é de Deus. E o que a gente faz nessa terra é refletir a glória de Deus. Só a glória de Deus, mais nada. Moisés tem um jeito de arder sem se consumir. Vive debaixo da minha presença, e todo lugar que você pisar, entenda que é terra santa. Quando você entra na tua empresa, é terra santa. Quando você vai vender um produto, é terra santa. Quando você vai fazer um negócio, é terra santa. Quando você vai educar os seus filhos, é terra santa. E você está lá fazendo isso em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Para alguns isso é fanatismo, mas o Senhor está ensinando que esse é o jeito cristão de viver. Quando vivemos isto, nós brilhamos em qualquer circunstância, boa ou má, e podemos viver uma esperança que não se desvanece, pois o resplendor de Deus brilha por onde nós estamos andando. Terceira coisa que eu aprendo aqui com Moisés, Êxodo 4, versículos 2 a 8, a gente vai descobrir que Deus vai trabalhar essa renovação da esperança agora revelando os sinais poderosos dele na vida de Moisés. E então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue ao chão. E Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava
leprosa, parecia neve. E ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. E prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Se um dia você já perdeu a esperança, certamente as dúvidas estarão na sua mente. Agora, Deus, por que não aos 40 anos atrás? E aí eu vou pensar, não estou preparado. E na verdade, quando a gente olha as desculpas de Moisés, a gente vai descobrir que a razão dele dar tantas desculpas para não aceitar a missão de Deus é porque ele estava dizendo assim: eu não sei se quero recomeçar agora. Uma das coisas complicadas, na medida que o tempo vai passando na nossa vida, é pensar em recomeçar tudo. Fala a verdade. Quando você tem 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40, você diz: não, tenho tempo para recomeçar. Quando passa disso, gente, ele diz: será? Não sei, agora já foi, acabou. E eu acho que Moisés estava lutando com tudo isso, e por isso no capítulo 4 vai aparecer todos esses conflitos. Mas o que vai reavivar a esperança em Moisés e fortalecer a fé dele são os sinais de Deus. E eu quero dizer que o que gera esperança, renova a nossa fé nesse fogo de Deus, na missão que Ele coloca para nós, que é a nossa vida para a glória dEle, são os pequenos e grandes sinais de Deus na nossa vida. Deus deu para Moisés 4 sinais: a vara que se transforma em serpente, a serpente que volta a se transformar em vara, a lepra no seu corpo e a cura da lepra. Estes sinais eram crescentes, eram um aprendizado de fé para a nova missão. A vara que se transforma em serpente era um milagre que Moisés só precisava assistir. Joga aí a vara. Ele joga, não tem nenhum problema, não tem nenhum compromisso, não tem nenhum desafio. Joga a vara, ele joga a vara, e ela se transforma em serpente, e a gente está só assistindo o milagre. Tem gente que na vida cristã só vai assistir milagre, e nunca um milagre vai acontecer na sua vida. Deus usa até o milagre que a gente assiste para a glória dEle. Eu estava ouvindo a CBN ontem à noite, estava no carro, e tem um livro aí que está bombando, de um traficante, que conta a sua história. E aí a jornalista estava entrevistando o traficante, ele estava lá contando as suas peripécias e tal, e como é que é? Ele disse assim: quando eu fui para a cadeia é que eu ganhei mais dinheiro como traficante, porque ali eu descobri os pontos todos, e assim foi. Ele estava contando a sua história e tal, e chegou uma hora, ela disse assim: tudo bem, mas você deixou de ser traficante? Ele disse: deixei. Como é que foi? Ele disse assim: olha, eu comecei a ver a minha namorada indo para a cadeia, o policial, que era o bambambam que dava proteção para a gente na cadeia, e eu disse: eu vou ser o próximo. E eu estava com medo. E aí apareceu um amigo meu de infância, que me convidou para ir para uma igreja evangélica. E ele disse assim: olha, eu fui, mais por causa dele do que por mim, porque eu não acreditava em nada. Mas eu fui porque eu conhecia esse homem e sabia que ele tinha tido uma doença incurável. E ele disse: eu fui curado por Deus, e ele está curado. E eu falei: eu vou lá ver esse negócio. Deus usa até os milagres que a gente enxerga, e por isso Deus usa os testemunhos, e a gente é tocado por Deus, e você ouve um sermão, e você é tocado por Deus. Mas se você só está nessa fase de assistir os milagres, semana que vem você está desesperado de novo. Já passou.
Você pode até lembrar, mas a angústia está no seu coração de novo. Por isso Deus vai dizer para Moisés: Moisés, pega a serpente. Gente, a Bíblia diz que Moisés correu da serpente porque estava com medo dela. Agora Deus diz assim: Moisés, enfrenta o teu medo e pega a serpente. Eu fiquei pensando quando eu estava lendo assim: e se fosse comigo? Eu tenho pavor de serpente. Eu tenho medo mesmo de serpente. Eu já matei uma cobra, mas se eu contar como é que eu matei, eu peguei uma ripa de 4 metros. Aí comecei a bater na serpente. Só que a ripa é mole, ela faz assim, né? Então eu batia na serpente, a serpente não estava nem aí. Aí eu acho que ela ficou meio tontinha, de tanto que eu bati nela. E eu vi que a bichinha não morria. Não teve problema. Marquei o caminho, coloquei aquela ripa sobre a serpente, peguei o meu carro, fiquei passando em cima. Corajoso. Agora você imagina Moisés correndo da serpente, e Deus diz assim: pega da serpente. Oh Senhor, tenha misericórdia. Para a gente passar para o próximo estágio de fé, a gente tem que se comprometer com o Deus vivo. E tem muita gente que não vai passar para o próximo estágio de fé e não vai vencer a desesperança, porque tem medo de enfrentar a sua própria condição. E aí vai lá Moisés e pega na serpente. Eu não sei como pegou. Eu não sei se ele veio pelo lado. Eu sei que o negócio devia estar feio. Mas quando ele pega, a serpente se transforma em vara de novo. Só que agora ele não assistiu o milagre. Ele tomou parte no milagre. Mas Deus faz uma terceira coisa. Diz para ele: ó, enfia a mão no peito. E ele enfia a mão no peito, e quando ele tira, está leproso. Gente, a lepra naquele tempo era considerada a pior doença daquela época, porque ela era sem cura, porque ela afastava as pessoas. Ele não podia conviver na sua casa, ele não podia conviver com a sua família, ele não podia morar na cidade, ele não podia mais. Era tremendamente humilhante, porque ele tinha que pendurar um sino no pescoço. E quando alguém chegava perto dele, ele tinha que gritar: sou imundo! E todo mundo saía correndo. Era assim naquele tempo. E era degradante, porque a morte de alguém naquele tempo era com feridas que se espalhavam pelo corpo e pedaços do corpo que iam caindo. Caía o nariz, caíam os dedos, e a pessoa ia morrendo aos pedaços. E Deus permitiu que ele colocasse a mão, porque o sinal de Deus era um toque de Deus na sua carne, uma clara manifestação de que Deus era o dono da vida e da morte de Moisés. Sabe como a gente renova a esperança? É quando a gente descobre que Deus pode tocar na nossa carne. Vida e morte pertencem a Ele. Tem gente aqui que já perdeu um filho. E quando a gente perde um filho, a gente diz assim: está tudo errado. A ordem da vida está alterada, porque um pai não nasceu para enterrar um filho. E aí a gente vai ter que pensar e meditar que Deus é o dono da vida e da morte, que você não é o dono nem do ar que você respira. E aí Deus começa a trabalhar com os seus sinais aquilo que a Bíblia chama de temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O que Deus estava dizendo para Moisés era o seguinte: Moisés, você está com medo de Faraó?
porque Ele é poderoso, eu sou mais poderoso do que Ele. Eu posso tocar a tua vida para bênção ou maldição. Se eu estiver com a minha mão sobre você para abençoar, não tem jeito, ninguém vai conseguir fazer nada com você. Mas se eu tirar a minha mão de bênção, e aí os sinais de Deus vão construindo uma têmpera diferente e uma esperança diferente. E aí ele diz: olha, coloca de novo a mão. E ele tira a mão, e a cura completa tinha sido dada a ele. E Deus estava dizendo para Moisés com esse sinal: posso fazer o que ninguém acredita que seja possível, até curar uma doença incurável. Queridos, a nossa esperança é restaurada quando permitimos que Deus nos leve a um nível a mais na escalada da fé, pois a esperança que não se desvanece é a que é colocada no plano de Deus, no propósito de Deus e no poder de Deus. Talvez Deus esteja trabalhando em sua vida e esteja colocando marcos no seu caminho, grandes e pequenos sinais na sua história. E cada um deles está convidando você a dar um passo a mais de fé. A chave da nossa esperança diante dos sinais de Deus é o plano de Deus. Quando eu reconheço que Deus tem um plano, e que eu vou viver nessa terra não o meu plano, mas o plano dele. O propósito, quando eu descubro que o propósito da minha vida não é construir os meus sonhos, não é comprar aquela casa, não é ter aquele carro, está entendendo? É que o propósito é a missão que Deus está dando para a minha vida. E eu vou conseguir viver a esperança quando as manifestações do poder de Deus deixam de ser assistidas e passam a ser graça de Deus todo dia na minha vida. Eu participo agora, eu sou parte do reino, e o rei se manifesta em nós. Os sinais de Deus que Ele tem feito na sua vida, precisam levar você a dar o próximo passo de fé. E quando isso acontece, a gente vai crescendo de esperança em esperança. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E é interessante que Deus vai dar a missão que é dele, e vai dar a estratégia na hora dele. Às vezes a gente imagina que Deus vai dar toda a revelação da estratégia, a gente vai colocar no nosso plano e acabou. Mas não funciona assim, gente. Ele quer que a gente viva um dia de cada vez, e um dia de cada vez Ele vai revelar a estratégia. É interessante porque Moisés foi para o Egito, e Deus disse para ele que ia libertar o seu povo, o que era impossível. Por que era impossível? Porque a economia daquele país dependia da escravidão. A força de trabalho que gerava riqueza naquele país era a escravidão. Como é que Faraó ia mandar embora a força de trabalho e a riqueza principal do Egito? Capacidade de produção. Humanamente falando, é impossível. E mais, Deus tinha dito para Moisés, nesse texto que a gente está lendo, que Faraó não ia só mandar ele embora. Os egípcios iam pegar o ouro, a prata que estava na sua casa, dar de presente para o hebreu e dizer: vai embora logo, leva também. É loucura. E foi isso que aconteceu.
Agora ele não sabia como, Deus não falou da estratégia, só disse: vai lá, porque eu vou fazer os milagres. E Deus vai revelando o primeiro sinal, o segundo, as 10 pragas. E quando termina todo o processo, Deus diz: leva o meu povo. E ele leva o povo. E Deus só disse para ele: vai até o Sinai. Ele não revelou o próximo passo. E do Sinai ele disse: agora conduz o meu povo. E Moisés disse para ele: Senhor, e aí? Ele falou: fica tranquilo que não vai faltar água. E nem vai faltar comida. Eu acho que Moisés pensou assim: Deus, não temos suprimento para muito tempo. E agora? Fica tranquilo, Moisés. Eu vou mandar pão do céu. Vai chover pão todo dia. Fala isso para o teu povo. Vai chover pão. E choveu pão todo dia. E aí ele perguntou: qual é a rota? E Deus disse: segue a nuvem. Já pensou? Deus fala para você: vai para Ponta Grossa. E você diz: que estrada eu pego? A velha ou a nova? Ele diz: nenhuma, segue a nuvem. Está louco. Sabe por que Deus faz isso? Para revelar que a missão é dele e a glória é dele. E quando a gente anda na dimensão da missão e da glória de Deus, a esperança é renovada a cada dia que o pão do céu cai. A esperança é renovada a cada dia em que a gente entende por que a nuvem estava me guiando para que os exércitos inimigos não viessem contra mim. Para que quando faltasse água e a gente estivesse morrendo de sede, e é interessante que Deus ainda brinca com a gente, leva quase 3 dias para a água brotar da rocha. E aí Deus diz para ele: agora sim, o povo entender que sou eu, não é você. Bate na rocha e começa a jorrar água. E o povo está vendo. E ele diz: olha, a esperança renovada na minha presença, no meu poder, no meu propósito, porque eu estou agindo através de vocês. Nessa manhã eu queria que você pudesse participar com a gente desse sonho e desse milagre. Hoje o Senhor quer renovar a tua esperança. Mas essa esperança não vai ser renovada porque Ele vai colocar um carimbo de aprovado nos seus sonhos. Essa esperança vai ser renovada quando você estiver disposto a passar pela experiência do fogo da presença de Deus e entender que todo lugar que você pisar é terra santa. Não existe uma vida secular e uma vida privada com Deus. A gente vai ter que andar em terra santa todo dia. Essa esperança é renovada quando a gente entende que Deus quer usar a nossa vida para a glória dEle. E aí Ele vai revelar para você o teu negócio. Ele vai revelar para você o sustento. Ele vai revelar para você cada dia. Uma das coisas mais tremendas e que para a gente gera uma tensão é quando, e foi isso que Deus fez, quando o suprimento não está guardado na despensa. E eu tenho que esperar cada dia o maná cair do céu. Viver na dimensão de Deus é viver na dimensão dos milagres dEle. E aí a gente tem a nossa esperança renovada. Nessa manhã, quando a gente estiver celebrando a ceia do Senhor agora, eu queria desafiar você a ter a sua esperança renovada nestas coisas que Deus vai fazer na tua vida. Porque quando a gente faz isso, a gente pode arder sem se consumir. Queria convidar os diáconos para nos ajudarem agora a distribuir o pão e o vinho. E esse pão e esse vinho representam a morte e a ressurreição de Jesus, o corpo de Cristo e o sangue dele, a nova aliança poderosa, tão poderosa, dá um beliscão aí em você mesmo, que você é de carne, tão poderosa que Ele vai fazer de você, esse corpo,
habitação do Espírito Santo de Deus, para construir o projeto de Deus, o plano dele, para te dar o propósito dele, que vai se tornar o propósito da sua vida, para que você, para a glória de Deus, seja diante dos homens um milagre ambulante. Adoremos ao Senhor enquanto recebemos o pão e o vinho. Eu vou pedir para você ficar de pé, você levantar o assento da sua cadeira. Os diáconos vão passar pelas fileiras, e à medida que eles forem passando e você receber o pão e o vinho, você se senta, e assim a gente pode ver se todos receberam. Ali atrás, não é? Aqui embaixo atrás, perto da câmara, tem elementos sem glúten. Lá em cima também tem, não tem? Elementos sem glúten, desse lado aqui, tá? Então você pode ir lá e procurar se você tem intolerância a glúten. Suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos cravos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Dou graças pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos cravos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará.
sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar. É que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama seu poder, entre mãos que seguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. 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 Aleluia. Queridos, eu queria nessa hora que a gente vai partilhar do pão e do vinho, que representam a nova aliança que Deus fez conosco. A antiga aliança, a lei de Deus, estava escrita em tábuas de pedra. Os ungidos do Senhor eram alguns que Deus escolhia para derramar o seu Espírito. Mas agora, nessa nova aliança, Ele derramou o Espírito Santo sobre a tua vida. E cada um de nós fomos comissionados por Deus. Muitos de nós estamos ouvindo
o propósito de Deus, a missão de Deus, há muito tempo. E a gente está lutando, porque tem que pegar na serpente. Hoje eu queria que a gente orasse, pedindo que Deus lhe ajudasse a colocar a tua vida nessa missão que é dele e no propósito dele. Eu não sei o que é, mas eu creio que o Espírito Santo está falando com você e dizendo: esse é o meu plano para a tua vida. Se você é essa pessoa, eu vou pedir para a Andréia, tá? Orar por você, dedicando a tua vida ao Senhor e pedindo que a unção da graça esteja sobre a tua vida. Então, se você é essa pessoa, fica de pé no lugar que você está, para a gente orar e dedicar e pedir graça, pedir unção, pedir poder, pedir coragem para você dar o passo que Deus está pedindo que você dê na sua vida. Então fica de pé agora. Eu vou pedir, Andréia, ore conosco, por favor. Deus, muito obrigado por esse dia que nós podemos estar na tua casa. Obrigado, Deus, por este momento que nós podemos celebrar o teu amor tão grande demonstrado por cada um de nós na cruz. Obrigado, querido Deus, porque aquilo não foi um simples ato, querido Deus, da história, mas algo que representa o teu amor pelas nossas vidas, querido Deus. Muito obrigado pelo teu amor tão grandioso naquela cruz, que nos permite estar aqui hoje, querido Deus, salvos, transformados. E o Senhor conhece cada um de nós que está aqui nesta manhã. O Senhor conhece cada um desses que levantou neste momento, querido Deus. E nós pedimos do teu amor, da tua graça sobre a vida de cada um deles. Sabemos que o Senhor tem um propósito, tem uma missão para cada um de nós. E nós muitas vezes temos medo, seja pelo tempo que nós vemos à nossa frente, ou por aquilo que estamos vendo que vamos deixar para trás, querido Deus. Mas eu te peço que o Senhor nos revista do teu amor, do teu poder, querido Deus, da tua unção sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos coragem, não por nós mesmos, mas coragem pelo Senhor que está dentro de nós, querido Deus, e que nos dá coragem para seguir em frente e cumprir aquilo que o Senhor coloca para nós como propósito teu nas nossas vidas, como missão tua para as nossas vidas. Ó Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece os meus medos também, o Senhor conhece tudo aquilo que eu tenho medo de fazer, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está com cada um desses que está em pé aqui, querido Deus. E eu te peço que nós tenhamos coragem no Senhor, porque vemos que o Senhor está à nossa frente e o Senhor é que vai nos levar naquilo que o Senhor tem preparado como propósito e como missão pelas nossas vidas. E mais uma vez, Deus, muito obrigado pelo teu sacrifício, pelo teu amor que transformou as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar-se, mas você vai levantar daqui a pouco de novo. Sabe por quê? Porque nesse segundo desafio que eu tenho para você, e agora todo mundo vai ficar de pé, porque eu vou orar por milagres de Deus na tua vida. Fica de pé agora, todo mundo, cada um de nós tem um milagre diferente que a gente está buscando do Senhor, não é verdade? Para alguns é cura, ainda que a gente saiba que Deus vai curar, mas um dia uma doença vai vir, um dia a gente vai partir, não é? Porque é assim na dinâmica da vida. Deus é o dono da vida e da morte, e a gente não vive aqui só, a gente vive para toda a eternidade, porque Deus escolheu dar a nós o seu reino, e esse é o sangue da aliança, que é prova de que Deus está cumprindo essa promessa. Mas eu quero orar porque os milagres de Deus são didáticos. E talvez você já tenha assistido muitos milagres de Deus na tua vida, e crê nos testemunhos, mas hoje o Senhor quer que você participe de um milagre, e eu quero pedir que Deus faça um milagre na tua vida. Eu não sei o que é, e eu quero dizer para você que eu não tenho poder, nem o Cleverson que vai orar tem poder para isso. Sabe por que a gente vai orar? Porque o sangue de Cristo representado nesse vinho que está aqui é a garantia que Deus vai agir na minha vida e na tua vida. É a assinatura de Jesus que Ele assinou com o sangue dele. Esse é o sangue da nova aliança.
Então agora, Deus vai restaurar. Você está consumido? Deixa Deus restaurar a tua vida. Você está sem perspectiva? Deixa Deus te revelar a perspectiva dele. Você precisa de um toque na sua carne? Deus vai tocar você agora, porque Ele é Deus. Então agora eu queria pedir, Cleverson, ora, pedindo um milagre de Deus na vida de cada um de nós aqui. Amém. Senhor, ainda na Tua presença, te agradecemos porque podemos estar na Tua casa e te louvamos porque o Senhor fala conosco. Obrigado por essa mensagem, porque o Senhor tem tocado corações aqui nesta manhã. Pai, nós queremos que hoje aqui há pessoas, assim como eu no tempo atrás, quebrantadas, quebradas, magoadas, que precisam de um milagre. Senhor, e nós pedimos que o Senhor opere hoje esse milagre. Amém, que seja agora, em nome de Jesus. Amém. Que não seja à noite, amanhã, durante a semana, durante o mês de fevereiro, mas pessoas que precisam de milagre hoje, ó Pai. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor opere agora, Senhor. Que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor cure as feridas do coração, que o Senhor cure as mágoas, ó Pai. Que o Senhor quebrante os corações de pedras que não conseguem perdoar, que eles possam ser corações perdoadores a partir de agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor cure as violências físicas, que o Senhor cure as violências psicológicas, ó Pai. Pessoas que sofrem, que o Senhor acalme o sofrimento agora, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Bebamos, lembrando que esse é o sangue da nova aliança. Nós vamos terminar esse culto agora. Você vai dar a mão para quem está perto de você. Pastor, oi? Eu não comi o pão? Não, nós também não. Nós também não? Poxa vida, hein? Vamos comer o pão, então. Dá a mão para quem está perto de você. E a gente vai terminar esse culto. E logo que a gente terminar de cantar, se você está aqui hoje pedindo, olha, Deus, queria que alguém orasse por mim. Os diáconos vão estar aqui na frente. Você vem e diz, ora por mim. E alguém vai orar por você. Se você hoje queria saber como é que a gente continua essa jornada de fé, hoje é o primeiro dia, quem sabe, que você está sentindo o desejo disso, vem aqui na frente e eles têm condição de lhe orientar. Permita que Deus continue a obra dele na tua vida e faça os seus milagres. Canta com a gente. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim.
como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais e da tua paz ando pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ver santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ver santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Amém? Louvado seja o Senhor. Hoje à noite eu vou continuar essa mensagem e vou falar assim: quando Deus trata do coração da nossa família. Moisés vai tratar do coração da família dele. Você está precisando que Deus trate o coração da sua família? Vem estar aqui com a gente. Semana que vem, lembra que eu falei para você trazer alguém? O tema da mensagem da semana que vem é: quando vai chegar a minha vez? Senhor, estou esperando, quando vai chegar a minha vez? Tá bom? Então se prepara para isso. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Se você precisa que alguém ore, vem aqui. E eu quero pedir perdão porque hoje eu extrapolei o tempo. Perdão, tá? Não é nosso costume extrapolar. Mas obrigado pela sua presença até agora.